Pessoal, eu ainda não tenho uma camisa do Lamar Jackson, então eu tive que improvisar uma do CJ Mosley, mas ignora, esse daqui foi o jogo da semana, que foi Ravens e 49ers, eu falo dele daqui a pouco, tá bom? Vamos começar na quinta-feira, e antes tem a vinheta também. Tudo bem, pessoal? Tô me atropelando. Roda a vinheta e a gente vai falar sobre a semana 13 da NFL, que já passou mais uma semana. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, chegamos a mais um final de semana da NFL, a rodada da semana 13 já acabou e estamos na reta final da temporada, cara. Infelizmente, essa foi uma rodada muito interessante, com vários destaques legais, começando na quinta-feira com a rodada de Thanksgiving, o dia de ação de graças, que tivemos 3 jogos no mesmo dia, foi bem legal, começando com Bears e Lions, em que os Bears ganharam por 24-20 contra os Lions, os Bears agora 6-6, enquanto os Lions 3-8-1, e mesmo com os Lions eu achando que eles são esforçados e tal, já era nessa divisão aí. A disputa maior tá entre Packers e Vikings e os Bears correndo ali pela beirada, tentando também alguma coisa, e ganharam esse jogo que foi bem interessante. O Mitchell Trubisky fez um baita de um jogo, mais de 300 jardas, mais de 3 passes pra touchdown. Eu ainda não gosto dele. Eu ainda acho que ele é ruim por jogadas como essa que vocês estão vendo, que é justamente ele fez nesse jogo. Percebam que ele poderia ter corrido. Passa de novo, Lucas, por favor. O Lucas é o nosso editor aqui do canal. Perceba que ele podia ter corrido até o first down, mas ele não correu. Isso me deixa um pouco revoltado. Mas tudo bem, porque os Bears ganharam, foi muito bem. Eu acho que é uma vitória importantíssima para os Bears. Os Lions, 5 derrotas seguidas, mas é uma vitória muito importante. Outro jogo que teve na quinta-feira, Bills e Cowboys. E essa eu acertei, cara. Eu bem que pensei mesmo que os Bills poderiam ganhar esse jogo e ganharam com propriedade, ganharam muito bem por 26-15 contra os Cowboys agora 6-6 e os Bills 9-3. É uma situação bem diferente a dos dois aí. Os Bills estão fazendo uma excelente temporada numa divisão muito difícil, tendo o Patriots em primeiro, enquanto os Cowboys estão fazendo uma temporada cheia de altos e baixos, mas a divisão é muito ruim e por isso eles realmente podem ganhar a divisão e devem ganhar a divisão, porque Eagles perderam mais uma nessa semana, os Giants são um dos piores times da NFL e os Redskins passaram os Giants, então os Cowboys devem passar por serem líderes de divisão, mesmo com o desempenho ruim. Esse desempenho dos Bills é o melhor desde 1996, o Josh Allen faz de um jogo inteligente, tá correndo bem, passando bem, eu gosto bastante dele aí, e o Cole Beasley foi um dos destaques dos Bills contra o seu antigo time, o que foi bem interessante, e é mais uma derrota bem amarga para os Cowboys aí, né? Sorte da divisão, como eu disse, mas mais uma vez entra a discussão do Jason Garrett. Na minha opinião, ele já deveria sair do time. Eu acho que os Cowboys têm jogadores excelentes e faltava ter um técnico decente. O último jogo dessa quinta-feira foi o duelo de divisão entre Saints e Falcons no Thursday Night Football, né, tecnicamente, em que os Saints ganharam por 26-18 e com isso estão 10-2, 10 vitórias e 2 derrotas, os Falcons 3-9. Os Saints com isso foram o primeiro time da liga a ganhar sua divisão já. Os Patriots, os Ravens, os 49ers ainda não ganharam as suas divisões matematicamente. Pelo menos isso era até os Saints ganharem, né? E aí o que acontece? Terceiro ano seguido em que os Saints ganham a divisão e eu preciso falar sobre um cara chamado Taysom Hill. O Taysom Hill é maravilhoso. A gente já sabe de peças maravilhosas dos Saints, quarterbacks, wide receivers, running backs, mas o Taysom Hill, ele é um faz-tudo, cara. Quando ele precisa alinhar como quarterback, como wide receiver, como tight end, como slot receiver, como running back, ele faz tudo isso muito bem e eu sempre pensei, desde que ele começou a ter esse destaque, o quanto mais times deveriam ter uma peça como Taysom Hill, um cara que é um faz-tudo ali, principalmente porque na situação do Saints, o Drew Brees, o quarterback do Saints, ele é um pocket passer, ele passa muito a bola, não é tão de correr e tudo mais, e muitos outros times, como os Patriots, por exemplo, poderiam ter um jogador como Taysom Hill, que seria muito interessante. Os Falcons, que normalmente tem uma defesa pior e um ataque bem melhor, até o ataque foi mal nesse jogo, a verdade é essa, o Julio Jones não jogou, o Matt Ryan teve 2 interceptações. Vamos pro domingo então, começando com o melhor jogo da rodada, que é esse da parede, 49ers e Ravens, é o jogo que a gente mais estava esperando, e ele realmente foi um jogo bem pegado, cara. O jogo virou 17-14 e ficou 17-17 até os últimos 3 segundos do jogo, quando Justin Tucker, que acho que não tem dúvida nenhuma que é o melhor kicker da NFL, estão chamando ele de Golden Leg, né, perna de ouro, ele fez o field goal de 49 jardas na chuva para ganhar essa daí. Os dois quarterbacks
quarterbacks tiveram performances bem tímidas aí, como sempre o Lamar Jackson tendo o destaque de correr bastante com a bola, passou das 100 jardas de novo e tudo mais. Mas o jogo corrido dos 49ers foi bem melhor com o Raheem Mostert e o jogo foi bem pegado. As últimas campanhas foram bem longas, sem completar muitos pontos, e o jogo acabou 20-17 para os Ravens. Com isso, os dois times 10-2, mas foi legal porque foi quase um Super Bowl antes da hora, foi bem interessante. Redskins e Panthers tiveram um resultado que a gente não esperava. Os Redskins ganharam 29-21, com isso o Redskins 3-9, por isso passaram os Giants na divisão, e os Panthers 5-7 agora. Primeira vitória fora de casa dos Redskins contra os Panthers desde 1998, cara. Os Panthers conseguiram um sidekick no final, quase conseguiram uma tentativa de empatar ali, mas acabou não dando certo. Os dois quarterbacks muito pressionados, foram 12 sacks somados, e os Redskins tiveram muito mérito de ter segurado o Christian McCaffrey, o que foi muito interessante, e conseguiram a vitória. Outra vitória inesperada foi dos Bengals. Os Bengals finalmente ganharam uma, cara. Quem diria? Primeira vitória dos Bengals na temporada, estão agora 1-11 e ganharam dos Jets por 22-6. Os Jets que estão agora 4-8. Do jeito que os Jets estavam indo, até eles estavam ameaçando alguma coisa, mas claro que não, 4-8 já é muito ruim. Só que o que acontece, cara? Os Jets estavam bem melhores jogo a jogo, enquanto os Bengals pareciam cada vez piores. Nesse jogo, o Andy Dalton, quarterback da franquia, voltou e parece ter dado uma animada no time. Foram 350 dias sem os Bengals ganharem um único jogo, ganharam dessa vez. Nenhum time sem vitórias esse ano, os últimos eram os Bengals que ganharam o primeiro jogo. Duas defesas boas, os Bengals aproveitaram melhor as suas posses, e aí, é claro, teve até Gatorade no Zac Taylor, um técnico do primeiro ano dele, né, nos Bengals e tal, então foi bem legal. Os Titans ganharam dos Colts 31-17 num jogo de divisão bem importante, estão agora 7-5 e os Colts 6-6. Com isso, os Titans passam os Colts na divisão e estão ali pertinho, os Texans e os Titans estão juntos ali. A virada dos Titans, que agora estão em segundo na AFC South e podem ficar em primeiros inclusive, foi bem boa, assim, porque os Colts começaram ganhando e aí a virada começou com um field goal bloqueado. O Ryan Tannehill tá fazendo um baita de uma temporada, tá indo muito bem no time. Marcus Mariota já era de vez mesmo, já falei isso várias vezes, mas é só pra confirmar. Ele teve 2 passes pra touchdown, enquanto o Jacob Brissett teve 2 interceptações, então essa batalha de turnovers foi importante. Foram 3 field goals errados pro Adam Vinatieri, o que é absurdo, né? E quando eu digo field goal, inclui extra point. Ele deve se aposentar no final dessa temporada, porque eu acho que jogadores mais velhos, assim como ele ou Tom Brady, eles ficam até ficar divertido, e tá triste pro Adam Vinatieri esse ano. Não acho que ele fica na NFL pro próximo ano, mas vamos ver, né? Pode ser que ele realmente melhore aí e tudo mais. O Derrick Henry, corredor dos Titans, jogando muito de novo, que foi muito responsável por essa vitória. Os Buccaneers ganharam dos Jaguars por 28-11, os Jaguars agora 4-8, enquanto os Bucs estão 5-7. A primeira vitória dos Bucs em Jacksonville na história da franquia, o que é muito interessante. Defesa dos Buccaneers fez os Jaguars sofrerem a ponto do Nick Foles ter sido substituído, cara. O Nick Foles, ele fez uma interceptação, 2 fumbles, e aí Gardner Minshew, a estrela que a gente viu jogar, e aí parou um pouco, jogou um pouquinho pior, foi substituído porque o Nick Foles é o titular, e agora o Nick Foles substituído pelo Gardner Minshew, e isso faz com que os Jaguars tenham que pensar bem o que vai ser do futuro, quem que vai ser o quarterback titular. É uma situação bem triste pro Nick Foles essa daí. O ataque dos Bucs cumpriu bem o seu papel. Olha quem venceu do vencedor do Super Bowl de 2 Super Bowls passados. Os Dolphins ganharam dos Eagles por 37-31, os Dolphins agora 3-9, enquanto os Eagles estão 5-7, e uau, né, 3 vitórias pros Dolphins, cara. A gente pensou que era um time que tava tancando, e aí com tanta graçola, tanta brincadeira, os Dolphins ganharam. Os Dolphins e os Redskins nesse momento estão melhores que os Giants, cara. É importante dizer isso, porque a gente tava com uma ideia de que os Giants estavam indo melhor com o Daniel Jones, sendo que realmente não tá nada bem, cara. Os Dolphins estão melhores. E aí, os Dolphins estão com muitas jogadas engraçadinhas, como é o caso dessas que vocês estão vendo aí, que é um passe do punter pro kicker, numa formação absolutamente bizarra, que eu adorei, cara. É muito legal essas trick plays, essas jogadas que não eram esperadas na NFL. Por causa desse tipo de jogada que os Dolphins ganharam o jogo, tentaram um sidekick que não deram certo e não sei o que, e a verdade é que os Dolphins conseguiram fazer uma coisa incrível, que são 3 touchdowns em 13 minutos. Isso foi muito importante pra vitória. Conseguiram segurar os Eagles,
os Eagles ali bem melhor e conseguiram ganhar o jogo, cara. Foi uma baita de uma vitória. Me faz pensar que os Dolphins, tendo 3 escolhas de primeira rodada no ano que vem, podem realmente ser um dos times mais competitivos da NFL. Vamos aguardar. Os Packers ganharam dos Giants na neve, cara. Isso foi muito legal. 31-13 contra os Giants, que agora estão 2-10, enquanto os Packers estão 9-3. E é bem interessante, né? Tá muito pegada a divisão aí. Aaron Rodgers com 4 passes para touchdown. Ele vai muito bem em jogos na neve. E o destaque vai pro Davante Adams, um baita de um wide receiver com 2 touchdowns. E o Allen Lazard, que teve 103 jardas em 3 recepções apenas, cara. O que é sensacional. Foi a 8ª derrota seguida pros Giants, o que é muito triste. Daniel Jones teve 3 interceptações nesse jogo. Browns e Steelers fizeram sua primeiro jogo desde o jogo da capacetada, né? E agora voltou a rivalidade, mas foi um jogo bem mais tranquilo. Teve umas tretinhas ali, é uma rivalidade, mas o jogo da capacetada 17 dias atrás ficou pra trás. Os Steelers ganharam dessa vez, os Browns tinham ganhado outro, 20-13 pros Steelers, que estão agora 7-5, enquanto os Browns estão 5-7. Os Steelers com Devlin Hodges de titular, o The Duck, né? Ele é caçador de pato e tudo mais. E sabe quem que ele ganhou, ele levou pra passear com ele, pra caçar patos? Um cara chamado James Washington. E o James Washington, ele foi muito bem no vídeo que eu fiz de Madden, se você não viu no canal, veja, porque ficou bem legal. E foi muito bem nesse jogo também, com uma recepção maravilhosa, enquanto os Steelers estavam sem o Juju Smith-Schuster, então tiveram que contar muito com ele, e foi bem legal. Ele teve um touchdown, 111 jardas, e foi muito importante no jogo. Às 6 horas da tarde, 3 jogos. Os Raiders perderam lindamente para os Chiefs, que ganharam de 40-9. Os Chiefs agora 8-4, Raiders 6-6, né? O Patrick Mahomes teve seu primeiro touchdown corrido na temporada, que foi bem bonito. Ele foi bem, mas pros padrões dele foi abaixo. O Mahomes está abaixo dos padrões dele esse ano, o que é impossível manter o padrão do ano passado, é claro. Tem outras circunstâncias aí também. Os Chiefs perderam bastante gente, mesmo assim, né? O jogo virou 21-0 pros Chiefs, os Chiefs muito melhores, ganharam esse jogo com muita tranquilidade. Os Raiders correram bem com o Josh Jacobs, como sempre mas não foi suficiente. Turnovers atrapalharam, teve 2 interceptações, um fumble perdido pros Raiders aí. Não conseguiram transformar as suas posses em pontos e com isso os Chiefs ganharam. Outra lavada, Rams contra Cardinals. Os Rams ganharam de 34-7 contra os Cardinals. Desculpa, tá um baita calor aqui. Os Rams agora 7-5 e os Cardinals 3-8-1. O Jared Goff, que eu adoro falar mal dele aqui, ele fez um ótimo jogo, cara. Ele teve mais de 300 jardas de passe e um passe para touchdown apenas no primeiro tempo do jogo. Robert Woods foi maravilhoso, 172 jardas, recorde da carreira. Kyler Murray fez um único touchdown e ainda foi corrido, foi bem legal, mas ele sofreu pra caramba no pocket. Não deu nenhum trabalho pros Rams nessa, nem os Cardinals em geral. Vitória pros Rams aí. O último jogo dessa faixa horária foi Chargers e Broncos e foi um jogo muito pegado, cara. Os Broncos abriram 17-3, eu pensei que ia ser tranquilo, mas os Chargers começaram a gostar do jogo. Terminou 23-20 pros Broncos, que estão agora 3-8, Chargers 4-7. E o que acontece? O Drew Lock foi titular pelos Broncos, né, cara? Depois de tanta mudança aí, o Drew Lock assumiu e fez 2 passes para touchdown só no primeiro quarto. Foi um começo maravilhoso. Courtland Sutton, wide receiver dos Broncos, também foi muito bem no seu segundo ano na NFL. Chargers foram melhorando e chegaram a empatar 20-20, deixaram os Broncos com 8 segundos apenas. Claramente ia para a prorrogação, o Drew Lock tentou um passe, teve uma interferência, e aí eles conseguiram chutar a bola com o Brandon McManus, um field goal de 53 jardas para a vitória. Foi sensacional. Para fechar o domingo, Sunday Night Football entre Patriots e Texans foi bem interessante da gente analisar. Os Texans ganharam dos Patriots 28-22 e estão agora 8-4, enquanto os Patriots estão 10-2. Não temos nenhum time com mais de 10 vitórias na NFL. Todos eles, os melhores deles aí, estão com 10 vitórias e 2 derrotas, e são vários, aliás. Saints, 49ers, Ravens, os próprios Seahawks agora também e os Patriots. Vamos falar dos Texans primeiro, que é a parte boa, antes de eu dar uma pistolada com o meu time aqui, que são os Patriots. Os Texans fizeram um desempenho memorável, cara. A defesa foi maravilhosa, tava com garra, não tava dando opção nenhuma pro Tom Brady fazer os passes, mas fica tranquilo que eu não tô passando pano nenhum pro Tom Brady, vocês vão ver daqui a pouco. E aí, quando o ataque entrava em campo, as corridas eram interessantes, o Deshaun Watson é um cara super cheio de garra. O DeAndre Hopkins, que a gente pensou que poderia sumir quando marcado pelo Stephon Gilmore, ele conseguiu fazer recepções interessantes. Então nem a defesa dos Patriots foi suficiente aí. Quando a gente vê os Patriots, defesa muito boa mais uma vez, só que não adianta a defesa ser maravilhosa quando o ataque entra e não consegue progredir. A defesa cansa e
e não consegue manter o desempenho. E aí, pra mim, a pior parte já há muitas semanas, que é o ataque dos Patriots, né? A gente precisa atribuir a culpa aqui. Os Patriots têm um time interessante, com uma linha ofensiva baleada, wide receivers que estavam baleados, mas hoje teve Edelman, teve o Mohamed Sanu, e mesmo assim não conseguia ter conexão. Os Patriots sofrem com tight ends, por exemplo, mas é preciso falar o quanto Tom Brady tá ruim, a verdade é essa. Os Patriots estavam perdendo por 28-9, conseguiram chegar a 22 pontos, por muito pouco o onside kick não deu certo, vocês estão vendo o vídeo aí. Mas isso é irrelevante no sentido de que por 3/4 os Patriots foram muito ruins, não conseguiram conectar, apesar do desempenho melhorar muito no final. Não adianta o desempenho melhorar muito no final se o resto tá ruim, e os Texans mereceram essa vitória. Os Seahawks e os Vikings fecharam a semana 13 na segunda-feira, e os Seahawks estão cada vez melhores, cara. É preciso dar um mérito muito grande pros Vikings, principalmente no terceiro e no quarto quartos, em que foi muito bem. Os Seahawks estavam ganhando por 34-17, os Vikings fizeram 2 touchdowns, foi muito interessante, só que os Seahawks, eles estão com o Russell Wilson, sensacional. Eles têm problemas de fumble com o Chris Carson e com o DK Metcalf, mas mesmo assim, fazendo jogadas interessantes, quartas descidas ali, fake punts e tudo mais, estão jogando cheios de garra. Parece que os Seahawks estão dando a vida nesse ano, e isso é muito interessante. E os Vikings são um bom time, cara. A defesa é interessante, apesar de ter cedido bastante ponto nesse jogo. O Kirk Cousins fez um bom jogo e tudo mais, mas o jogo acabou 37-30, os Seahawks 10-2 e os Vikings 8-4, e o Kirk Cousins segue sem ganhar nenhum jogo no Monday Night. Já são 8 derrotas, o que é bem interessante. Mérito muito grande aí pro Seahawks, e com isso os Packers assumem a divisão. E uma informação importante, com a vitória de Seattle, os Seahawks ficaram com 10-2, que é o mesmo desempenho dos 49ers, e os dois estão na mesma divisão, só que os Seahawks ganharam o confronto direto, e com isso a situação dos playoffs muda bastante, porque os Seahawks se tornam líderes de divisão e assumem a primeira posição da divisão, e ali o primeiro seed da NFC. Mas, com isso, os 49ers vão pro Wild Card, cara. Então eles ficam no seed número 5, o que muda bastante a situação. Vamos acompanhar as próximas semanas. Semana 14 começa na quinta-feira com Cowboys e Bears. No domingo a gente tem jogos maravilhosos, cara. Às 3 horas da tarde temos 49ers e Saints, um baita jogaço. Ravens e Bills, um baita jogaço. Não garanto a vitória dos Ravens nessa, cara. De verdade, os Bills estão com um time muito legal. 6 horas da tarde, Chiefs e Patriots, a vingança do final da conferência ou não. E Chargers e Jaguars passando na outra ESPN. Esses são os jogos que vão ser exibidos. Sunday Night Football, Seahawks e Rams, um jogo bem legal também de divisão. E o Monday Night Football, Giants e Eagles, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não saiam dele sem dar um gostei aí embaixo. Se inscrevam no canal. Pessoal, a gente se vê no vídeo que vem. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!